Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no primeiro Congresso Nacional de Saúde Mental e SUS. Vamos dar andamento agora com o início das palestras. A nossa primeira palestrante é a professora, enfermeira, mestra, Luísa Helena Casaburi. A Luísa ela é graduada em enfermagem pela Universidade de São Paulo, especialista em saúde do adulto pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, mestra em enfermagem psiquiátrica pela Universidade de São Paulo, especialista em cuidados paliativos pela Universidade Federal de São Carlos, docente universitária. Professora Luísa falará sobre um tema extremamente importante, que é a morte e o morrer, diálogo sobre cuidados paliativos. Professora Luísa, ele passa a palavra. Fique à vontade. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um imenso prazer eu estar aqui com vocês nesse evento tão importante que eu tenho certeza que vai acrescentar e agregar na vida profissional e pessoal de vocês. Fico muito feliz de trazer uma temática tão sensível, tão importante e trazer de uma maneira sem alarmismo e sem o espetáculo midiático que tem envolvido, infelizmente, os cuidados paliativos nos últimos tempos. Então, fiquem à vontade, ao final da palestra, para fazerem as perguntas, os questionamentos que forem pertinentes ao tema, e vamos começar. Bom, para a gente poder começar, então, a falar um pouquinho sobre a morte, morrer e o diálogo sobre os cuidados paliativos, quando me fizeram um convite para abordar essa temática, meu primeiro pensamento foi: bom, acho que preciso fazer o processo inverso. Eu acho que muitas pessoas têm associado apenas o processo de morte e morrer aos cuidados paliativos. E eu preciso contar que o cuidado paliativo não fala apenas sobre morte e morrer. Na verdade, ele fala muito mais do que isso. Ele fala sobre viver tão intensamente quanto possível enquanto se há vida. Eu, como docente há muitos anos na área, sempre falo para os meus alunos: cuidados paliativos é ofertar a maior qualidade de vida enquanto se houver vida. Mas, para isso, eu tenho a obrigação de trazer para vocês alguns conceitos chaves e importantes sobre a temática. E vamos começar por aí, ok? Pode mudar de slide? Bom, o que eu preciso que vocês saibam, ok? Que, pode voltar aí o outro, o primeiro slide, que houveram nos últimos tempos avanços tecnológicos importantes e significativos na área da medicina. A gente sabe que muitas doenças que muitas vezes não tinham cura, elas foram encontradas curas, mas o grande grosso na atualidade são doenças crônicas, não transmissíveis, que não são passíveis de cura, mas são passíveis de tratamento para o momento. Então, com esse aumento das tecnologias ofertadas na área da saúde, a gente teve uma redução expressiva das taxas de mortalidade, e com a redução expressiva das taxas de mortalidade, a gente teve um aumento significativo no tempo de vida dessas pessoas. Desculpa, tem algum microfone aberto que está dando um pouco de eco, tem acho que um cachorro. Isso, obrigada. Estava um pouco difícil de ouvir aqui. Muito obrigada. Então, o aumento desse tempo de vida, ele não necessariamente implicou numa maior qualidade de vida. Nós temos, na atualidade, cada vez mais indivíduos com doenças crônicas, passíveis de tratamento sem cura, mas que não necessariamente o tratamento que a tecnologia, que a medicina oferta hoje, traz uma melhora na qualidade de vida. Então, sendo assim, pode mudar o slide, a gente tem visto que nem sempre a sobrevivência ela está atrelada a uma qualidade de vida. Bom, partindo desse pressuposto, partindo então que a medicina ela tem esse olhar focado também para a qualidade de vida do indivíduo, lá na década de 60, lá na Inglaterra, já uma enfermeira, assistente social e médica chamada Cicely Saunders criou, né, e na verdade ela estabeleceu os pressupostos e criou uma área da medicina e da saúde chamada cuidados paliativos. Então, para a gente começar, vamos entender o que são os cuidados paliativos e como eles conversam com a nossa temática hoje. Pode mudar.
Então, eu trouxe a definição para vocês da OMS, eu vou ler a definição, mas eu vou explicar a definição, porque fica mais fácil para vocês entenderem, ok? Então, o cuidado paliativo, para começar, ele é uma abordagem, ele é uma especialidade, e pasmem-se, pessoal, uma das únicas especialidades médicas que a especialização, o curso de especialização, ele é multiprofissional. Então, na mesma sala que eu fiz especialização, tinha psicólogo, tinha fono, tinha médico, tinha físio, tinha TO, tinha assistente social, tinha uma dentista. Por quê? Porque o cuidado paliativo é uma abordagem que necessariamente trabalha e obrigatoriamente com a equipe multiprofissional. Então, quando você vai falar, vamos ofertar uma abordagem de cuidados paliativos, eu estou falando na mesma língua, em outra linguajar, estou ofertando para você um cuidado com um olhar multiprofissional. Eu costumo brincar que hoje, depois do Covid, principalmente, quando as pessoas falam assim, cuidados paliativos, elas falam assim, você viu que fulano foi colocado em cuidados paliativos? Meu Deus! Então, geralmente as pessoas falam assim, né? Foi colocado em cuidado paliativo. E a verdade, você deveria falar, nossa, que bom! Essa pessoa está recebendo abordagem de cuidados paliativos. Poxa, que legal! Mas, Luísa, eu vou ficar feliz com isso, sendo que uma pessoa que está recebendo cuidado paliativo, ela está morrendo? Aí, o grande engano de todos, meus caros. Cuidados paliativos não é só para aquelas pessoas que estão no processo ativo de morte e morrer. E sim, elas estão num processo que, eventualmente, a morte vai chegar, mas numa condição que ameaça, sim, a vida, só que é passível de atuação. Então, e outro foco super interessante que as pessoas não sabem é que o cuidado paliativo, ele é uma abordagem que a gente não olha apenas para o paciente. Então, meus queridos, quando vocês falam assim, quando a gente vê instituições falando assim, esse paciente foi, eu detesto esse termo, foi colocado em cuidados paliativos. E aí, então, é sinônimo, muitas vezes, de uma coisa que a gente vai falar mais para frente, chamada de estanásia. E aí você não oferta o trabalho multi. E, para além disso, quando a gente oferece abordagem de cuidados paliativos para os indivíduos, a gente não está só ofertando para o paciente, a gente vai ter que ter um olhar para a família também. Então, é uma abordagem, o que exatamente eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, que ofereço atenção multiprofissional, tanto para pacientes, adultos e crianças, e famílias que passam por doenças ou problemas associados que ameaçam a continuidade da vida. Ou seja, mais do que isso, ela vai prevenir, vai aliviar o sofrimento através da identificação precoce. A gente vai olhar para a dor do paciente, e aí vocês vão aprender comigo hoje. O conceito de dor no cuidado paliativo, eu não falo apenas de dor física, eu falo também do conceito de dor total, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho o que é. Vou olhar para a dor, vou olhar para os problemas físicos, psicossociais e espirituais. Pois bem, vamos continuar então. Pode mudar de slide? Quais são os princípios norteadores, então, que eu devo ter em mente quando eu vou falar da abordagem de cuidados paliativos? O cuidado paliativo ele deve se iniciar o mais precocemente possível, junto aos tratamentos modificadores de doença. Ou seja, a definição de cuidado paliativo é uma abordagem para pacientes que têm uma doença ameaçadora de vida. Professora, você está falando que aquele paciente com insuficiência cardíaca, ele é um paciente elegível aos cuidados paliativos? Sim. Professora, você está falando que aquele paciente com esquizofrenia refratária, que não responde aos medicamentos, que ele não responde aos tratamentos, é um paciente passível de cuidados paliativos? Sim, tanto é que a minha área de atuação e pesquisa é o cuidado paliativo e a saúde mental e psiquiatria, que é a minha área de atuação. Professora, você está falando que então que os pacientes que têm insuficiência renal e fazem hemodiálise são pacientes elegíveis ao cuidado paliativo? Sim, mas não é essa lógica que ainda os hospitais e as instituições de saúde
utilizam. Ainda é errado o conceito, e por isso que eu estou tão feliz de trazer essa nova visão para vocês sobre o que é o cuidado paliativo. Outro pressuposto importante dos cuidados paliativos é que a gente entende a morte como um processo natural. E o meu papel como paliativista não é antecipar nem postergá-la, e sim deixar da maneira mais natural e confortável para o paciente possível. Quando eu falo para o paciente que não há nada o que fazer, eu detesto quando o profissional fala isso, porque se falando em vidas, sempre há o que fazer, nunca há não o que fazer. Então, isso de não podemos fazer mais nada, o que deveria ser conversado é, neste momento, não temos mais possibilidades terapêuticas de cura para o seu familiar, para você, Dona Maria, mas a gente tem como atuar na sua qualidade de vida. Então, a gente atua promovendo, reavaliando e aliviando qualquer dor e outros sintomas de desconforto. Lembrando que o desconforto, ele não é só físico. O desconforto, ele é social, ele é espiritual, ele é psicológico. E é aí que a gente vai estar atuando. E aí, os cuidados paliativos, e por isso que eu amo essa especialidade, a gente vê o indivíduo como um todo. E a gente vê que o indivíduo, inclusive, eu, como enfermeira psiquiátrica, na área que eu atuo, eu trabalho muito com a linha sistêmica familiar. A minha área de atuação é enfermagem sistêmica familiar. E a gente entende que a família é como se fosse um móvel, onde são várias peças, vários indivíduos interligados. O adoecimento, a doença, ela vem como um vento que toca o móvel e tira ele todo do seu lugar. Todos os bichinhos do móvel mexem, não mexem quando bate um vento? O bichinho que está mais próximo, que é onde bateu o vento inicialmente, que é a doença, o adoecimento, ele vai sentir mais. Mas isso não significa que quem está lá no fundo não vai sentir. Talvez vai sentir menos, vai sentir de uma maneira diferente, mas todas as pecinhas daquele móvel vão ser desestabilizadas e eles vão sair do seu lugar. Mas depois de um tempo, as pecinhas elas tendem a voltar a parar novamente, assim como o móvel. Mas o quanto ele vai demorar para parar e vai demorar para se entender no seu novo lugar, porque ele nunca vai voltar para o mesmo lugar, isso vai precisar de um apoio da equipe multiprofissional de cuidados paliativos. Pode mudar. Muito bem. Outro pressuposto super importante é que a gente oferece para o paciente a melhor qualidade de vida possível enquanto ele está vivo. Eu não gosto daquelas propagandas porque as pessoas acham que cuidado paliativo, nós, paliativistas, somos as fadas do desejo. Não, a gente não leva o paciente para nadar para o mar na última vez. Não, a gente não casa os pacientes na UTI. Não, a gente não faz isso. Isso é só um bracinho de uma pequena abordagem que a gente pode trazer. Se está causando o sofrimento desse paciente, que ele nunca conheceu o mar e o desejo da vida dele é conhecer o mar, sim, eu levo ele a conhecer o mar, mas o meu foco não é necessariamente só isso. E aí, uma grande coisa que eu queria falar para vocês, que se atrela muito com o processo de morte e morrer, é que na abordagem paliativa, eu não abandono a família após o processo ativo de morte e falecimento. Como que funciona a abordagem da equipe de cuidados paliativos? A gente entende, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o luto, que o luto, ele depende para cada pessoa, e cada pessoa encara de uma certa forma. Quando o indivíduo morre no hospital, por exemplo, o que acontece? Os profissionais chamam a família para o hospital, dão a notícia de morte do paciente, entregam os pertences e essa família vai embora, não é? Se essa família conseguiu lidar com esse luto ou não, se ela ficou com dúvidas ou não do que foi feito, do que deixou de ser feito no hospital, as angústias dela, aquela sombra de será que fizeram o melhor cuidado possível ou não, a gente não tem mais. Porque ainda o pensamento dos profissionais de saúde que não tem a mente do cuidado paliativo em si, por isso que eu falo que não precisa ser paliativista para ter isso dentro de você, ainda não é
o seguinte linha de raciocínio: essas famílias precisam ter acompanhamento no pós. Essas famílias precisam ser acompanhadas depois também. E aí elas precisam ser acompanhadas para lidar com todo esse processo de adoecimento crônico que, inevitavelmente, levou o indivíduo ao falecimento. Pode mudar? E aí eu trouxe aqui para vocês um gráfico muito bacana, muito legal, para vocês entenderem que os cuidados paliativos, aqui como vocês podem ver no gráfico, ele começa lá no diagnóstico. A partir do momento que a pessoa teve o diagnóstico de uma doença que é ameaçadora da vida dela, ele é elegível para abordagem de cuidados paliativos. Então, ele não é... Então, aonde que ele entra? Ele entra no diagnóstico, ele entra durante o tempo da doença, ele entra nos próprios cuidados ativos do fim de vida, ele entra nas últimas horas de vida, ou seja, no processo ativo de morrer, e ele entra nos cuidados com luto. Ou seja, os cuidados paliativos, os braços deles, eles estão desde a doença crônica, desde a doença aguda, a doença crônica, a doença avançada. Então, os cuidados paliativos não devem substituir os cuidados curativos apropriados. Não é ou uma coisa ou outra. O preconizado é o que e uma melhor e mais abordagem mais atual é que haja a integração precoce entre os cuidados paliativos e o tratamento ativo, ok? Pode mudar. Pois bem, eu trouxe aqui para vocês, professora, quais são as doenças mais passíveis de cuidados paliativos, de receberem abordagem de cuidados paliativos? Quando eu falo cuidado paliativo, com certeza, quando vocês viram no cronograma do simpósio, vocês pensaram, e lá vem alguém falando de câncer, não é? Certeza que pensaram que era isso, porque todo mundo acha que é câncer só. E não é câncer, não é só o câncer. Por isso que eu trouxe esse último levantamento mundial sobre o perfil dos pacientes em cuidados paliativos. Olha isso, gente. 38,47% são de doenças cardiovasculares. O quê? Você está falando que aquele paciente de Chagas deveria receber abordagem paliativa? Aham. Você está falando que aquele paciente com insuficiência cardíaca deveria receber? Aham. Você está falando que aquele paciente com hipertensão arterial de difícil controle deveria receber? Aham. E aí a gente vem em segundo lugar o câncer. O câncer, ele vem com 34,01%, por quê? Por exemplo, eu gosto muito de trazer o exemplo da minha mãe mesmo. Por que eu fui também atrás dos cuidados paliativos? A minha mãe, há 6 anos, foi diagnosticada com um câncer que chama melanoma de coroide. É um câncer no olho que não tem cura, mas que tem tratamento, e ela faz intervenções quimioterápicas e de radioterapia a cada 6 ou 3 meses, depende da expansão do tumor. Então, ela é um paciente de cuidado paliativo e ela está ótima. Ela trabalha, ela dá aula, ela é professora, assim como eu. Eu brinco que, às vezes, eu tenho mais o câncer socialmente difundido do que ela, que eu fico sofrendo, né? E eu lembro que quando ela recebeu o diagnóstico de câncer, e esse câncer é incurável, eu ainda não era paliativista, eu lembro que eu falei assim, eu comecei a chorar, eu matei ela em vida. Na hora que ela recebeu o diagnóstico, eu matei ela em vida. Porque eu comecei a chorar falando que ela ia morrer, porque câncer tem essa coisa culturalmente, né? E hoje, minha mãe já está há 7 anos, sem nenhuma metástase, sem nenhum comprometimento orgânico e sistêmico, mas é uma doença que eu sei que ameaça a vida dela, porque não tem cura. A qualquer momento ela pode ter um processo metastático. Então, em terceiro lugar, a gente tem as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Então, aquele veinho, aquele senhor veinho, com doença pulmonar obstrutiva crônica, aquele que fuma em casa, que tem aquele tórax grandão, aquela barriga em tonel, né? Aquele tórax em tonel que a gente fala, aquela barriga grandona, que fuma uns 20 cigarros por dia, que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ele é um paciente elegível aos cuidados paliativos. Bom, acho que esse quadro fala muito bem da minha aula para vocês. Então, cuidado paliativo, não estamos falando somente de doenças do aspecto oncológico, ok? Pode mudar? Bom, trouxe aqui para vocês, por exemplo, os cuidados paliativos nas crianças, que pouco se fala, poucas pessoas difundem sobre isso.
Mas, por exemplo, a gente tem pacientes com paralisia cerebral. Pacientes com paralisia cerebral são pacientes elegíveis aos cuidados paliativos, e a gente não oferece essa abordagem. Pacientes que tiveram sequelas de meningite, crianças com HIV e AIDS, crianças com doenças renais, com doenças cardiovasculares, com condições neurológicas, elas são passíveis de cuidados paliativos de abordagem paliativa. Pode mudar. E aí eu trouxe aqui para vocês a carinha da nossa mami, Cicely Saunders, que é a nossa pioneira no Reino Unido, que ela foi a que fundamentou os cuidados paliativos, que ela traz oficialmente como uma prática. Então, e isso eu trago para vocês, porque é tão absurdo que no Brasil a gente só tem falado sobre isso nos últimos 10 anos. Não tem se falado, na verdade, só se surgiu esse tema de cuidados paliativos ativamente aqui no Brasil por um desserviço, na verdade, do Senado Federal. Não sei se vocês lembram, quando os pacientes de Covid estavam na UTI, tem um senador que fez o desserviço, mas na verdade foi bom por um lado, porque daí a gente militou, a gente, inclusive eu, tá? Eu vou contar para vocês que eu mandei um e-mail para o Congresso Nacional rasgando o verbo, falando que aquilo era um absurdo, que era uma questão de informações públicas com falta de qualidade, rasgando o verbo que ele falou, que onde já se viu, os pacientes de Covid que tiveram sequelas foram deixados para morrer em cuidados paliativos no hospital. Segura minha bolsa aqui. Segura minha bolsa aqui que eu tive que fazer alguma coisa. E além disso, complementou o quê? Eu sou professora de SUS e saúde pública há anos também, então não vem falar mal do SUS para mim, que eu seguro aqui minha bolsa. Veio falar assim, foram deixados no SUS para morrer em cuidados paliativos. Surtei, né? Bom, então, só para trazer, para vocês entenderem que os cuidados paliativos é uma abordagem desde a década de 60, que ela traz essa visão humanizada para o paciente, de que a gente vai olhar para ele como um todo. E se o paciente teve sequela do Covid, que faz essa sequela ter a doença, a vida dele ameaçada, ele é sim um paciente passivo de cuidados paliativos. Gente, vocês podem interagir, que eu tô rindo aqui dos comentários de vocês, tá? Então, pode continuar. Pode mudar de slide. Bom, nosso próximo passo que eu queria falar para vocês, então, pode mudar, se vocês quiserem, é uma frase que a Cicely Saunders traz, que é muito boa, que o tempo não é uma questão de duração, é uma questão de profundidade. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, ok? Eu, paliativista que sou, o meu marido, ele fala assim para mim, ai, Luísa, você e suas abordagens paliativas, né? Mas eu quero fazer com vocês uma abordagem para fazer vocês pensar. Pensa na pessoa que você mais ama agora, ok? Pensa na pessoa que você mais ama. Agora pensa que essa pessoa que você mais ama morreu hoje. Hoje, você acabou de receber a notícia que ela morreu, ok? Inesperadamente. Porque eu quero que vocês façam um processo de reflexão, e aí, se isso for pesado demais depois para vocês procurem a Júnia e a Fernanda para fazer terapia, tá? Mas eu preciso que vocês pensem sobre isso. Por que está doendo a morte dessa pessoa? Por que está doendo? O que você queria ter feito? Porque geralmente quando a pessoa morre, você fala assim, poxa, eu queria tanto ter ficado mais tempo com ela, eu queria tanto dar aquele abraço nela. Então, por que essa pergunta que eu estou fazendo, para vocês agora? Não deixa para esperar morrer, entende? Para você fazer o que você realmente quer com essa pessoa. Não espera acontecer uma coisa drástica para você falar que você ama e para você pedir desculpa, ou para você simplesmente ficar junta. Não esperem, gente. Então, eu gosto muito de fazer essa pergunta para a pessoa refletir. Ok, certo, você ficou devastada, que você acabou de receber a notícia que sua mãe tem um câncer de mama, você tem medo de perdê-la. Certo, o que você vai fazer com ela para que, se inevitavelmente inevitavelmente não, inesperadamente ela vir a piorar e falecer? O que você vai fazer para você criar memórias afetivas significativas e importantes para você? Então, essa é a pergunta que eu quero fazer.
E aí, se for difícil demais para vocês lidarem com essa pergunta, procure a Júlia e a Fernanda, que elas são ótimas terapeutas, e elas vão ajudar vocês, já fazendo propaganda, tá? Bom, pode mudar de slide. Bom, acabei já falando para vocês sobre os princípios do cuidado paliativo, eles se baseiam-se inerentemente às diversas especialidades, então pode mudar, conta que a gente não faz nada sozinho. E quais são os benefícios, então, de eu ofertar uma abordagem paliativa para o indivíduo? Eu vou ter um melhor planejamento prévio do cuidado, eu vou ter uma melhora na qualidade de vida, eu vou ter uma redução dos sintomas desagradáveis desse indivíduo, eu vou ter uma maior satisfação do paciente e do núcleo familiar, eu vou ter uma menor utilização do sistema de saúde, e esse vai ser um maior fator protetivo, e aí, se vocês quiserem e tiverem interesse, tem um estudo falando sobre os indivíduos e as famílias que tiveram abordagem paliativa durante o processo crônico e o processo ativo de morte e morrer, eles têm menos complicações, menos desenvolvimento do luto complicado e do desenvolvimento de transtornos mentais nos próximos anos. Isso é um fator super importante. Pode mudar? E aí, vamos entender a aplicabilidade prática dos cuidados paliativos. Ok, Luísa, você me falou do cuidado paliativo, já entendi. Se eu conseguir fazer minimamente uma lavagem cerebral de vocês para vocês colocarem cuidado paliativo na vida de vocês, eu já estou feliz, independente da área que vocês estejam. Mas o que a lei fala, Luísa? Aonde que eu vou colocar em prática o cuidado paliativo? Então, a lei fala que o cuidado paliativo, ele deve ser em todas as vertentes. Ele deve estar no domicílio, na instituição hospitalar, no ambulatório, na instituição de longa permanência ou no hospice. Pode mudar o slide? Então, eu quero colocar aqui para vocês um slide bem didático que eu montei. Então, para quem não sabe, eu não sei se tem profissionais da atenção primária aqui, o cuidado paliativo, ele é uma das ações obrigatórias na Política Nacional de Atenção Básica. Professora, eu estou passada, você está falando que a equipe de atenção básica, ela deve ofertar abordagem de cuidados paliativos? Sim. Na atenção ambulatorial, meninas do CAPS, pasmem-se do que eu estou falando. Eu devo ofertar uma abordagem paliativa nos serviços ambulatoriais de saúde mental? Porque agora vocês já entenderam o que é abordagem paliativa. Vocês já entenderam os conceitos envolvidos na abordagem paliativa. Você está falando, e aí, respondendo a Mariane aqui, né? Isso é tão importante, por exemplo, para quem não sabe, eu tenho uma empresa, né? Que eu trabalho com os cursos, agora eu vou começar numa cidade aqui próxima, todo o treinamento da equipe de atenção básica para atendimento na abordagem de cuidados paliativos, porque a gente não tem isso na faculdade. Quem de vocês teve isso na faculdade? A gente não tem. Agora que está implementando, por exemplo, agora que foi implementado obrigatório no currículo da medicina esse ano ter cuidados paliativos. E as outras profissões, as outras áreas ainda não é obrigatório. E isso é um absurdo. Eu vou falar um pouquinho desse livro, o Mirelle. Vou falar um pouquinho desse livro que norteou também os meus passos nos cuidados paliativos. Então, meus amores, o cuidado paliativo ele deve estar a abordagem na atenção básica, na atenção domiciliar, nos ambulatórios, no hospital e na urgência e emergência. Por quê? A abordagem de cuidados paliativos é ao eu olhar para o meu indivíduo e falar, sim, ele tem uma doença que ameaça a vida dele. Ok, o que eu vou fazer para melhorar a qualidade de vida dele enquanto ele tiver vida? O que eu vou fazer para esse tempo que ele tem em vida ser de maior qualidade e livre de sofrimento? Pode mudar? Pode passar o slide? Então, vamos pôr a mão na prática? Quais são as ações, então, que eu posso colocar em prática o cuidado paliativo? Pode mudar de slide. Vamos lá. Primeiro, olha vocês que chique. Agora, quando vocês conversarem com alguém sobre dor, vocês não vão falar assim, ó. A pessoa vai virar para você e vai falar assim, eu tô com uma dor hoje, aí você vai falar assim, dor? Você tá com uma dor física? Você tá com uma dor psicológica? Você tá com uma dor social ou você tá com uma dor espiritual?
porque a gente vai ampliar o nosso conceito. Nós, paliativistas, e qualquer pessoa, na verdade, deveria entender que a dor, ela tem a parte do pressuposto do conceito de dor total. Vocês sabem que a percepção de dor física, ela vai muito também em relação com o estado emocional da gente. Todo mundo já deve ter tido isso, né? Todo mundo já deve, Mirella, eu também concordo que na graduação todo mundo deveria ter, né? Eu dei um curso há pouco tempo sobre cuidados paliativos e eu fiz um levantamento nas pessoas que estavam assistindo meu curso, ninguém tinha tido na faculdade ainda sobre esse tema, é muito chocante, assim, as pessoas não entenderem. Então, só retomando na questão de dor, quando a gente está com uma dor física, por exemplo, nós, mulheres, quando a gente está com dor, no período de menstruação, essa dor não parece ser pior? Quando a gente está com dor e a gente também está triste, não parece que essa dor física é pior? E a dor, gente, ela é que hoje não vai dar tempo de eu fazer uma prática aqui com vocês. Se der tempo, eu faço, tá? Uma prática para vocês. Eu posso, Fê? Faz assim com a cabeça se eu puder. Uma prática com vocês em relação ao sentir essas dores nesses conceitos ampliados. A dor, ela vem do medo de eu ser cuidado por alguém se eu sempre fui independente. A dor vem do meu medo do desconhecido. Eu não sei o que vai ser quando eu morrer. A dor vem quando eu tenho raiva de Deus. E vocês sabem que hoje, quando a gente fala com a questão de luto, já é mais sabido, já é estabelecido nas novas literaturas científicas que o luto não é mais aquela sequência que a gente aprende na faculdade, da negação, da barganha. A gente sabe que não é mais assim, que a pessoa ela pode pular as fases do luto, que ela pode voltar nas fases do luto, e mais uma vez, Deus abençoe psicólogos e terapia. Um beijo para minha terapeuta, viu? Todo mundo deveria fazer terapia, gente. Terapia é um investimento, tá? Não é um gasto, é um investimento. Bom, então, primeira coisa, a gente vai promover alívio da dor. E dor, quando eu falo que eu vou promover alívio, eu vou olhar para todos esses âmbitos dela. Por isso que eu preciso de uma equipe multiprofissional, que para olhar para todos esses itens da dor, eu preciso de uma equipe multiprofissional. E para além disso, eu preciso de uma equipe interprofissional, porque não adianta nada você trabalhar com o psicólogo do seu lado se você não troca informações com ele de como que pode melhorar o atendimento, tá, meus amores? Trabalhar multi não significa trabalhar inter, fica a dica, tá? Bom, pode mudar o slide. Segundo, mais do que importante, tá, gente? Nós, paliativistas, afirmamos a vida. A gente considera a vida. E a gente considera a morte como um processo normal. Então, é importante que a gente tenha a conversa em casa, e eu tenho essa conversa com todo mundo na minha casa. A minha avó, que é mais antiga, ela deu uma estranhada. Eu falei, vó, quando você for morrer, como você quer seu velório? Que roupa que você quer pôr? Ela, mas que papo estranho é esse, Luísa? Eu falo, vó, a gente tem que conversar sobre isso, porque a gente tem que encarar a vida e a morte como um processo natural. Então, a gente tem que encarar isso. Eu vou responder no final, viu? Essa pergunta sobre a pessoa que queira morrer em casa, como que isso é possível. Eu vou falar toda a legislação que está por trás. Pode mudar o slide. E agora, para eu poder falar no meu próximo assunto, que é o próxima ação prática, que vai responder muito a pergunta que acabaram de fazer sobre o processo de ir para casa, e como eu lido, eu quero que vocês, então, por favor, por 30 segundos, fechem os olhos e apenas me escutem, que eu vou ler um texto para vocês do Rubem Alves, que fala sobre exatamente o que eu vou falar sobre esse estar com os que ama no momento de finalização e terminalidade. Então, vamos lá. Por favor, se assim for, fechem os olhos e apenas me escutem. Tenho muito medo de morrer. O morrer pode vir acompanhado de dores, humilhações, aparelhos e tubos inflados no meu corpo, contra a minha vontade, sem que eu nada possa fazer, porque eu já não sou mais dono de mim. Solidão, solidão. Ninguém tem coragem ou palavras para, de mãos dadas, falar sobre a minha morte, o medo de que a passagem seja demorada. Bom seria se, depois de anunciada, ela acontecesse de forma mansa, sem dores, longe dos hospitais, em meio às pessoas que se ama,
em meio a visões da beleza, mas a medicina não entende. Um amigo contou-me nos últimos dias do seu pai, já bem velho. As dores eram terríveis. Era-lhe insuportável a visão do sofrimento do pai. Dirigiu-se então ao médico. O senhor não poderia aumentar a dose de analgésicos para que meu pai não sofra? O médico olhou com um olhar severo e disse: o senhor está sugerindo que eu pratique eutanásia? Há dores que fazem sentido, como as dores de um parto. É uma vida que está nascendo. Há dores que não fazem sentido nenhum. Seu velho pai morreu sofrendo uma dor inútil. E qual foi o ganho humano? Que eu saiba, apenas a consciência apaziguada do médico, que dormiu em paz por haver feito aquilo que o costume mandava. Costume que frequentemente se dá de nome de ética. Então, no próximo slide, eu quero falar para vocês sobre o que tem acontecido no âmbito de cuidados paliativos. Quando eu faço de tudo para o meu paciente, é de tudo para quem? Ou quando eu me nego a aliviar a dor, eu estou olhando para esse paciente? E aí eu quero trazer alguns conceitos importantes para vocês. A eutanásia é uma morte provocada pela pessoa, que ela está em forte sofrimento, e essa é uma morte provocada, e aqui no Brasil não é permitido. Nós, paliativistas, não fazemos eutanásia. Ah, mas e quando tira a intubação? E quando tira os remédios? Se eu tirar a intubação, porque não tem mais chance de reverter uma morte encefálica e eu não vejo mais benefício, está tudo bem. Se eu vejo que o paciente ele está sofrendo nesse processo de intubação, mas eu gostaria de tirar essa intubação nesse momento para reverter e dar a chance, talvez, dele não estar mais sedado, estar mais um momento com a família dele, isso está trazendo qualidade de vida, entendem a diferença? Porque aqui no país, igual no nosso país, o que a gente faz? A gente faz distanásia, que é a obstinação terapêutica para adiar a morte iminente. Então, quando o médico fala assim, nós vamos fazer de tudo pela sua mãe, Deus que me livre você fazer de tudo para minha mãe não morrer. Eu quero que você faça de tudo para que ela tenha o maior conforto de vida possível enquanto ela está em vida. Eu não quero que faça procedimentos desnecessários, pesando a terapêutica. Então, nós paliativistas, a gente entende que a morte não é deixar morrer pelo processo natural sofrendo. Não, não é isso. Se um paciente, eles não tem possibilidade de cura, ele está no processo ativo de morte, mas ele tem uma sepsemia que está fazendo o corpo dele esquentar, ter febre. Febre a gente sabe que deixa o corpo dolorido. Eu vou tratar assim essa infecção, eu vou dar assim antibiótico para ele. Mas eu não vou ficar coletando a gasometria dele, que é um exame para ver a capacidade de oxigenação a cada 2 horas, só pelo simples fato de acompanhar a oxigenação dele, que não vai fazer diferença. Então, para vocês entenderem, meus caros, nós defendemos a ortotanásia, que é a morte correta. É a morte pelo seu processo natural, mas que esse processo natural não signifique a exclusão de procedimentos que deem conforto. Pode mudar? E aí, eu trouxe um pedaço da resolução do CFM para vocês, que é importante, sobre a ortotanásia, que ele fala exatamente assim: o médico que insistir em manter o tratamento ou qualquer procedimento inócuo artificioso, postiço, agravoso para o doente terminal acometido de doença incurável, impondo assim a dor e ao sofrimento, contrariando a vontade do paciente ou do seu representante legal, estará praticando a censurável distanásia, e também estará sujeito a responder no âmbito da responsabilidade civil e criminal pelas lesões corporais, pelo constrangimento ilegal e pela tortura, e pelo tratamento cruel que impuser ao paciente. Então, quando eu ouvir do médico de que eu estou, senhora, dona Maria, tentando fazer de tudo para a sua mãe e você está impedindo o meu trabalho, não, meu caro senhor. Eu quero que você pese se você está fazendo de tudo ou se você está praticando uma distanásia por um ego. Ok? Trouxe a resolução para vocês verem que não é uma coisa da professora Luísa. Pode mudar? E aí, para a gente respaldar as vontades dos meus pacientes, e aí eu gostaria que todos vocês fizessem ainda
em vida, e mais importante do que isso, enquanto vocês não têm nenhuma doença que ameaça a vida de vocês. Tenham essa conversa em casa sobre diretivas antecipadas de vontade. O que são as diretivas antecipadas de vontade? Pode mudar de slide. É um conjunto de desejos expressamente expressados pelo paciente ou pelo seu responsável legal, ok? Então, é um conjunto de desejos prévios e expressamente manifestados pelo paciente sobre os cuidados, sobre o tratamento que quer ou não quer receber. Quando ele estiver incapacitado, pode voltar, de falar sobre a sua autonomia e sua vontade. Então, professora, você está falando que eu, quando chegar no hospital, por exemplo, eu, Luísa, vou passar por uma cirurgia. E aí eu posso virar para o meu médico e falar assim, ó, deixa eu te falar, se a cirurgia complicar, eu tiver uma parada eu já falei isso, assim, meus amigos, eu tenho muitos amigos da área da saúde, eles já até sabem que eu vou ter esse papo, eu sempre tenho esse papo, e eu já era paliativista quando eu tive minha filha, eu tive esse papo com a minha ginecologista, eu falei assim, Mariana, deixa eu te falar uma coisa, eu vou tentar a vaginal, se não der certo a via vaginal, se você vê que eu estou em sofrimento, a minha filha estiver em sofrimento, eu te autorizo a gente ir para a cesariana. Se acontecer alguma complicação na cesariana, que você vê que as minhas funções vitais vão estar prejudicadas e que uma ressuscitação cardiopulmonar, que é o famoso RCP, a ressuscitação, ela só for servir para me voltar à vida, mas que eu vou ficar com sequelas que vão prejudicar minha autonomia, não me reanime. Ela, Luísa, que horror, que pessimista. Eu falei, não me reanime, eu estou te autorizando. E aí eu não preciso ter isso em cartório. Para vocês saberem, para o pessoal, para você fazer isso, você precisa ser feito na admissão do tratamento ou da internação, e você vai ser o médico que vai pôr no prontuário mais uma assinado, né? Ou o paciente ou o responsável legal por ele, ok? Pode mudar? E aí, o que há? Mas e aí? O médico não vai querer fazer, porque ele vai ser processado. Aí eu trouxe mais uma vez a resolução do CFM para vocês terem subsídios para discutir isso com o médico, ok? As diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos familiares. Se eu, Luísa, deixei lá no prontuário, eu tive essa conversa com o médico colocou no prontuário, eu assinei, mas na hora, né, o médico quer ressuscitar, a família pede pelo amor de Deus, mas eu coloquei lá que eu não quero, não vai acontecer. Inclusive, o médico pode ser processado e a família também, tá? Então, o médico registrará no prontuário as diretivas antecipadas de vontade que lhes foram diretamente comunicadas pelo paciente. Não precisa de ter uma testemunha, então o médico e o paciente podem assinar e não precisa ser firmado em cartório, tá bom? Pode mudar. E aí, eu trouxe aqui para vocês a Ana Mi da Paliativas, infelizmente, ela terminou o seu processo de viver tão ativamente agora em janeiro, mas a Ana Mi, né, ela era uma paciente que recebia abordagem de cuidados paliativos, ela estava ela já estava acho que há 12 anos recebendo abordagem de cuidados paliativos por um câncer metastático de câncer de mama. Então, por quê? Por que eu trouxe ela, né? Que nós paliativistas, nós partimos da premissa que temos que viver tão ativamente e não simplesmente sobreviver. E a gente tem que ser facilitador desse processo de viver ativamente do paciente. Pode mudar. E aí, que eu trouxe para vocês da Ana Mi. A Ana Mi, ela nos deixou estar dançando hoje com os ventos, assim como ela gostaria de falar. E Ana Mi, eu fico muito emocionada porque eu conheci a Ana Mi. Aonde você estiver, você vai estar dançando com os ventos. E essa é para você. Pode mudar. E aí a gente vai oferecer a melhor qualidade de vida enquanto se houver vida, através também das práticas integrativas complementares. Então, a gente vai oferecer homeopatia, acupuntura, meditação, osteopatia, Shantala, reiki, terapias florais. E por que eu falo medicina integrativa complementar e não alternativa? A gente não usa mais esse termo medicina alternativa, porque a alternativa
parece que você está usando um em detrimento do outro, e não é. Ela anda junto, ela é complementar. Então, eu faço junto com o meu tratamento. Eu posso fazer, sim, a quimioterapia. Ah, Luísa, para que eu vou fazer a quimioterapia se o câncer não vai ser curado? Se a quimioterapia estiver trazendo uma diminuição do tumor, porque esse tumor está comprimindo um órgão vital que está fazendo ela respirar mal, eu vou continuar na quimioterapia. Mas se eu estou fazendo a quimioterapia simplesmente pelo fato que eu tenho que seguir o protocolo, só que os efeitos colaterais são muito piores do que a própria doença, eu paro a quimioterapia. Mas isso é uma coisa que tem que ser decidida entre família e paciente e profissional. Essa decisão tem que ser tomada entre os três. Ou, se não tiver o paciente em condições, família e profissional. E assim, respondendo a pergunta já que alguém já fez, quando ir para casa? Quando a casa também não tem essa coisa, vai deixar, vamos ter alta para morrer em casa. Mas se essa ida para casa foi piorar a qualidade de vida dela, porque, por exemplo, às vezes em casa ela não tem uma bomba de morfina, ela está com dor. Então, vale a pena eu mandar ela embora para morrer em casa com dor lá no leito? Não, não vale a pena. Então, eu tenho que ir. Quando que eu mando para falecer junto aos entes queridos em casa? Quando a casa tem possibilidade, quando a família tem possibilidade, quando a família consegue gerir esse suporte. Não é simplesmente, ai, que lindo, o médico mandou morrer em casa. Analisou como que está essa casa antes? E o suporte tanto de custos financeiros quanto emocional, social e físico dessa família e desse paciente? Pode mudar. E aí a gente vai, como eu já falei para vocês, fazer uma abordagem multiprofissional para focar nas necessidades do paciente e dos seus familiares após, né, se vir a acontecer o falecimento, a gente vai dar esse suporte para o paciente no processo de luto, porque a gente sabe que o luto não é aquela coisa mais de negação, barganha, aceitação, a gente sabe que não é mais assim, que o luto é muito mais complexo do que isso, que ele passa por várias fases diferentes, ok? Pode mudar? Recapitulando, meus amores, para a gente ir para a reta final para dar tempo de dar uma respondidinha nas perguntas ou nos comentários. Ou seja, quais são os pressupostos básicos dos cuidados paliativos? Eu vou ter um controle impecável de dor, olha que chique, vocês agora, dor no sentido de dor total, social, psicológica, física, espiritual. Vou ofertar um conforto físico, social, espiritual, psicológico. Vou prevenir agravos e incapacidades. Vou promover, sim, a independência e a autonomia desse paciente, porque a gente tem isso, né? Um beijo para a Júnia, que trabalha com família também. A família reclama tanto que está sobrecarregada, mas o quanto que ela possibilita a autonomia desse indivíduo que está sendo cuidado, para ela também não se sentir sobrecarregada, né? Ou, melhor, meus amores, uma frase terapêutica para vocês lidarem também. O quanto você está disposto a largar aquilo que te faz sofrer? Vamos pensar. Manutenção das atividades significativas e pessoas significativas para o doente. Ativação dos recursos emocionais e sociais de enfrentamento. Ativação das redes sociais e de suporte. E apoio e orientação à família e seus cuidadores. Pode mudar? Então, só brevemente, o que nós, paliativistas, trabalhamos apenas com tudo isso, que vocês nem conseguem ler, tamanha quantidade de coisa que a gente faz, ok? E a gente não faz sozinho. Por quê? Porque olha a quantidade de coisa que a gente tem que fazer, meus amores. Então, eu preciso de uma equipe multiprofissional, porque ninguém faz nada sozinho. E a gente tem que ter humildade para saber pedir ajuda. E no cuidado paliativo, eles esfregam isso na nossa cara, que a gente não tem que lidar com tanta coisa sozinho. Pode mudar? Vamos para chegando ao final, dicas, ok? Alguém já me falou aqui nos comentários, mas não custa eu reafirmar. Tenho algumas dicas para vocês. No Netflix, eu gostaria que vocês assistissem A Partida Final. Lindíssimo. Então, de tudo isso que eu for indicar, por onde que eu quero que vocês comecem? Sobre a partida final. É a história de uma paciente que está recebendo abordagem paliativa e a equipe, e toda abordagem de paliativo que a equipe faz. Então, vocês vão, assim, assistam um dia que vocês estiverem bem emocionalmente e hidratados, porque a gente morre de tanto chorar, de tão emocionante que é.
Para nós, profissionais de saúde, recomendo o Extremis, porque a partir da final ela fala muito da visão da família, tá? O Extremis, ele fala muito da visão do profissional lidando com as pessoas com doenças ameaçadoras da vida. E aí agora, esses são 2 documentários, um é de 40 minutos, eu acho que o outro é 1h30. E agora, 3 livros que eu gostaria de indicar para vocês. Um livro é Aproveite Cada Sanduíche. Parece um livro de autoajuda, não é um livro de autoajuda. Esse Aproveite Cada Sanduíche é nada contra o livro de autoajuda. Mas é um livro que fala sobre a história do Dr. Lee Lepsenthal, que é um médico que ele estava comendo um sanduíche e ele engasgou com o sanduíche. E aí ele descobriu que ele tinha um câncer de esôfago e em estágio avançado. E aí ele vai falar sobre todo esse processo de lidar com essa doença e com as perdas. O livro da Ana Mi, Enquanto Eu Respirar, que ela conta um pouquinho sobre como que foi estar recebendo abordagem paliativa, como foi receber o diagnóstico de um câncer de mama jovem. Ela não tinha, acho que ela tinha 23 anos quando ela recebeu. Então, é uma dica para vocês sobre esses livros. Outro livro é da Ana Cláudia, professora Ana Cláudia, doutora Ana Cláudia Arantes. Eu tive o prazer de ter aula com ela. Ela também é paliativista. Ela tem esse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que faz a gente pensar naquela pergunta que eu fiz para vocês, o que tem de diferente na nossa vida? Se eu perder alguém hoje, o que vai ser de diferente? Aqui está o Instagram da Ana Mi, é um perfil memorial da Ana Mi, @paliativas. A Ana Mi nos deixou dia 21 de janeiro, foi dançar com o vento. Pode passar o slide. E aí eu gostaria que pela última vez, vocês fechassem os seus olhos e ouvissem esse pequeno poema do Patativa do Assaré, que é um poeta mineiro, para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Morte, você é valente e o seu poder é profundo. Quando eu cheguei neste mundo, você já matava gente. Eu guardei na minha mente este seu grande rigor. Porém, lhe peço um favor. Para ir ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto. Morte, me mate sem dor. Pode passar o slide. Do fundo do meu coração, eu gostaria de agradecer vocês essa oportunidade de estar aqui hoje falando dessa temática que eu amo tanto, e eu amo tanto conversar sobre isso. Esse é meu Instagram, @prof.luisa_casaburi, meu Instagram, e o Instagram da minha empresa, então vocês podem nos encontrar lá. Por favor, nos sigam nos 2 ambientes, comentem, por favor, principalmente da minha empresa que está começando, eu preciso de ajuda de vocês para divulgar a qualidade do nosso ensino também. Eu sou a professora Luisa Casaburi e foi um prazer incrível e inenarrável estar aqui com vocês hoje. Eu peço desculpa o domicílio que tem a Pamonha da Roça falando aqui do lado, que tem a minha filha chorando ao fundo, mas o home office é assim, né? Meu muito obrigada a todos. Professora Luísa, muito obrigada. Nós que agradecemos, né? Um tema tão sensível, tão importante, uma professora tão sensível falando sobre vida. A gente vem conversando sobre cuidados paliativos, a gente vai acompanhando aqui no Cesana, nós estamos acompanhando a sua empresa, estamos divulgando tudo que nós conseguimos divulgar, te auxiliando aqui, porque merece e precisa desse... Hã? Um underline ou 2, o científico oficial? É científica, tracinho oficial. Científica, eu vou... deixa eu colocar aqui no chat. Coloca no chat para nós. Colocaram. Científica underline oficial. Isso. Então, sigam lá, gente. A professora Luísa, ela está ministrando cursos sobre o SUS rotineiramente. Nós estamos acompanhando, ela não poderia deixar de estar aqui mesmo para falar sobre isso. Bom, nós estamos anotando algumas perguntas que eles foram nos enviando aqui no WhatsApp, perguntas que eles foram enviando no chat. A Amanda fala lá no início, só de curiosidade, caso a pessoa queira ir para casa morrer, isso é possível? Acho que foi falando isso durante a palestra, né? Amanda, você gostaria de falar? Alguém gostaria de conversar com a professora Luísa?
Não? Então tá bom. Vou passar para a próxima. Não, já respondeu, ela falou. O Edson pergunta, neste processo paliativo frente à morte, até que ponto a religião contribui ou prejudica tanto o paciente e seus familiares? Ai, ótima pergunta, porque é uma coisa que não deu tempo de eu falar e eu queria falar. No conceito de dor total, a gente tem o item da espiritualidade, da dor espiritual. E espiritualidade é diferente de religiosidade, ok? Espiritualidade é quando eu entendo que tem algo, algo não concreto que me faz mover e me faz ter fé. Então, as pessoas podem ter isso, por exemplo, eu acredito num Deus maior, ou eu acredito nas forças da natureza, ou eu acredito em energia. Isso é espiritualidade. Uma pessoa espiritualizada, que ela acredita em algo não concreto, mas que esse algo tem poder e influência sobre a sua vida. Por exemplo, eu não sou uma pessoa religiosa, então, só explicando, o que seria uma pessoa religiosa? Uma pessoa que segue uma religião, mas eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada, ou seja, eu acredito muito em energia, eu acredito muito na fé, eu acredito que a fé, ela nos traz um pensamento de que é possível as coisas. Então, a religião, ela é diferente da espiritualidade. A religião, a gente tem visto inúmeros artigos científicos falando que, independente do tipo de religião, ela tem majoritariamente influência positiva na vida das pessoas, independente da religião que seja. Ela tem influência positiva na vida das pessoas, por N motivos. Por um sentimento de pertença a um grupo, por acreditar em algo, né? Eu tenho fé, eu fiz uma promessa para Nossa Senhora aqui, eu não sou de Minas, vocês devem perceber um pouquinho o sotaque, mas na verdade eu já virei mineira. Aqui tem a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Eu vejo muito falando, eu vou pedir a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, ou eu vou pedir para os meus guias no meu centro de Umbanda. Então, a gente tem visto que a religião, ela pode ser, sim, um fator protetivo. Mas, assim como toda religião tem o seu lado de influência positiva, ela, infelizmente, pode ter o seu lado de influência negativa também, assim como qualquer lado da nossa vida, não é mesmo? Então, eu acho que não sei se eu consegui responder. Quem fez a pergunta, põe aí no chat se eu conseguir responder, se fez sentido. O Jonathan tem uma pergunta e ele gostaria de falar com você. Só um Por minutinho. favor. Oi, Jonathan. Professor, eu queria te fazer uma pergunta que assim, esse assunto é um assunto que eu gosto de ler bastante, que eu gosto de ver sobre, e tem um livro que eu estava lendo recentemente, não, tem um tempo já, que é Uma, Duas, da Eliane Brum. Não sei se você já chegou a ler. Eu fiquei pensando muito no final dele, em como lidar com a raiva, na história também, como lidar com a raiva e com o rancor de familiares com o ente que está morrendo. Então, como que você lida, como que a gente conversa com aquela pessoa que a gente vê, por exemplo, um filho que está morrendo de raiva do pai e chega no final, ele se sente muito pesaroso de não ter despedido do pai ou não ter falado por conta dessa raiva que ele foi guardando durante todo esse tempo. Jonathan, obrigada pela pergunta. E essa pergunta vai muito no que eu falo da importância da abordagem paliativa ela ser feita a partir do diagnóstico. Porque a abordagem paliativa, ela não é só para o paciente. Lembra que eu falei que ela é para a família? Então, a partir do momento que o paciente recebeu o diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida, eu profissional, chamo todos os familiares para conversar. A gente tem uma estratégia, uma ferramenta que chama conferência familiar, que a gente chama numa sala e pergunta e explora qual é a visão de todos os familiares sobre aquela pessoa e o processo ativo de doenças ou não. Até porque nessa conferência familiar é super importante que a gente comece também a entender os mitos que há por trás. Ele está assim porque ele foi ruim a vida inteira. Então, ele está com esse câncer, sabe por quê? Me bateu a vida inteira. Então, por isso que ele está assim. E aí é o nosso papel, por isso que eu falo da importância da equipe multi-interprofissional, de trabalhar esses assuntos, né, dentro das conferências familiares, para não chegar lá no final e ter essa dor familiar que não foi atendida. Você concorda comigo que isso é uma dor familiar que foi negligenciada? Ela foi negligenciada por mim. Se no final
no processo ativo de morte do meu paciente, eu ainda tenho um filho que está arrependido de não ter feito ou ter falado alguma coisa, eu tenho sim parcela de culpa nisso, como equipe paliativista. Eu tenho sim, eu tenho que reconhecer. Lógico que tem o papel do indivíduo, que a gente não pode excluir, mas eu tenho sim uma parcela. Lógico que, né, todo e qualquer sofrimento e angústia não é unicausal, a gente sabe disso na psiquiatria e na psicologia, mas eu tenho sim parcela de culpa no tocante de por que chegou assim, entende? Onde que nós não vimos? Como que uma equipe inteira não viu? Certo? Acho que eu ajudei a você a responder, e a gente usa essas ferramentas das conferências familiares, que são encontros regulados e exponenciais com a família ao longo do processo do adoecimento. Ajudou sim, eu entendi. Fechou, acho que isso foi. E tem mais uma pergunta que eu queria fazer também. Isso é um pouco no rumo do que foi aquela pergunta de se o paciente quiser ir para casa. Uhum. De algo que eu já pensei. Se eu recebo um diagnóstico de câncer, de alguma outra doença que eu vou morrer, e eu falar, tipo, gente, eu só quero morrer. Eu posso só querer morrer? Tipo, passar por todo o processo de manter a saúde, manter o bem-estar, mas falar, tipo, eu não quero tentar quimioterapia, eu não quero tentar nada, eu só quero morrer. Eu poderia falar isso? Bom, eu só vou te permitir, eu como profissional de saúde, te deixar quietinho, fechado na sua oca, no seu iglu, quando eu tiver certeza que você entendeu o que é o tratamento, quais as consequências de se fazer ou não o tratamento, e todas as ferramentas que eu vou te ofertar. E posso te dar com certeza absoluta, Jonathan, você não vai ficar fechadinho no seu iglu sozinho, porque as ferramentas que eu posso te oferecer são múltiplas. E eu te garanto que sempre alguma eles aceitam. Eu nunca tive nenhum paciente que falou, eu quero morrer cantinho no meu iglu. Então, por quê? Porque eu não ofereço só a químio. Eu ofereço uma orientação, eu ofereço um atendimento emocional, eu ofereço um suporte social, eu ofereço uma reconexão com o seu sagrado. Por isso que, inclusive, nas equipes de cuidados paliativos, inclusive, Jonathan, a gente tem capelão, a gente tem padre, a gente tem diferentes profissionais. Então, respondendo a sua pergunta, não, em cuidados paliativos nunca vai ter alguém morrendo sozinho no seu iglu, porque a gente sempre tem que fazer quando há vida. Entendi, obrigado. Imagina. Érica, tem que ligar esse áudio aqui também, senão eu não consigo ouvir. Eu não sei se todos me escutam, se todo mundo escutando. A Gabriela colocou aqui também, professora Luísa, um questionamento. E se há falha com um familiar em luto, como lidar com ela depois? Tá, eu não sei como é essa falha que ela está falando, se é a falha do atendimento durante o processo ou não. Mas lembra que eu falei para vocês que quando o paciente morre, eu vou acompanhar o paciente e a família, mas por quanto tempo? Por quanto tempo a família achar que é necessário? Por quanto tempo? Quanto tempo que a família achar que é necessário? Então, existem serviços, por exemplo, né? Tem o serviço de cuidados paliativos lá na HC de Ribeirão Preto, aqui infelizmente em Uberaba ainda não tem, que a equipe de cuidado paliativo, quando o paciente morre, tem um ambulatório de família, que a família vai voltando quantas vezes for necessário para atendimento de toda a equipe cada dia com um profissional, para lidar com o luto. Então, respondendo, se não teve isso no processo, nada impede de fazer isso depois, nada se impede de se haver esse trabalho depois, com o familiar. E, se for preciso, por exemplo, lá nesse ambulatório que a gente tem lá, o familiar quer saber o que foi feito, para que era a quimioterapia, para que eram os exames. Mas para que vai falar isso se já morreu? Mas se isso vai trazer paz e conforto para a família, se ela quer discutir esses assuntos que deveriam ter sido discutidos antes, por que não? Tá? Imagina, Gabriela. Acho que mais alguma coisa? Alguém mais gostaria de aproveitar, professora Verônica? Professora Verônica, a professora Verônica está aqui conversando comigo, Oi, me mandando o áudio dela. Verônica! Primeira vez eu aqui. A professora Luísa. Júnior, você gostaria de comentar? Deixa eu desligar aqui meu áudio para
Pronto. Consegue me ouvir, Luísa? Sim, oi, Júlia. Tudo bem? Tudo. Um prazer te ouvir. Sempre uma honra, né, te assistir. Você dá um show, né, onde passa. Obrigada, Júlia. E agora estamos aqui no Congresso, né, Nacional sobre Saúde Mental, sobre SUS. E enquanto você foi falando, eu penso, né, a gente puxa para o nosso lado, né? E trazendo uma situação de atualização, né, dentro da área da psicologia. A gente teve atualização recente do DSM, né, da CID, que vai virar 11, né? E a gente teve a inclusão do luto prolongado como um diferencial de diagnóstico, né? Até então a gente não tinha esse registro de luto prolongado como um critério, né? Um diagnóstico. E agora a gente tem. E o quanto a função, né, o serviço do paliativista, que já era necessário, se torna muito mais evidente a importância desse trabalho e o quanto alguns movimentos, você falou ainda, né, não multi, mas o inter-real funcionando, ele vai se amarrando, né? O quanto esses movimentos em conjunto vão se construindo para que a gente, de fato, consiga alcançar o que as pessoas precisam. E não só listas, rótulos, né? Não só nomes, né? Porque é muito fácil a gente só falar, luto prolongado. Né? Porque, igual você falou, não é só a pessoa que está adoecida, a família toda vive aquele processo. Então, como deve ser para assistir um familiar que está há 5, 10, 12 anos precisando, passando por um processo, né, de cuidados paliativos. A sensação de será que vou perder? Isso é horrível, né? Quem já passou por perda ou quase perda sabe como isso é doloroso. Então, o quanto a gente, enquanto produtores de cuidado, de alguma forma, né, de aqui vários cientistas, né, o quanto a gente precisa caminhar, né, a favor da saúde, né, das pessoas de alguma maneira. Isso que ficou na minha mente, assim, quando você foi falando. Obrigada, Júlia. Obrigada. Acho que isso é muito pertinente, né? E é muito. Eu fico feliz e fico triste ao mesmo tempo, que eu fico feliz que os cuidados paliativos estão ganhando esse escopo. Mais triste que tarde, né? Que tarde isso chegar à luz, né? E que triste as pessoas acharem que cuidado paliativo é só de uma situação de saúde, e sendo que ela deve estar em todos os lugares, né? Só para compartilhar aqui, dividir com vocês, o meu trabalho de conclusão da especialização do cuidado paliativo foi uma revisão sistemática sobre o levantamento mesmo do olhar e da identificação precoce da ideação suicida em pacientes de cuidados paliativos. Gente, as pessoas não olham para isso. Então, assim, ó, tá em cuidado paliativo? É normal pensar que quer morrer. Oi? Não é normal. Oi, não é normal a pessoa que tá em cuidado paliativo pensar que a vida não vale a pena. A vida vale a pena enquanto você é a vida, viu, Jonathan? Então, se você não quiser tomar seu quimioterápico, tá tudo bem, mas eu vou te oferecer um mundo de outras coisas para você também. Tá tudo bem dentro da abordagem paliativa. Mas a gente tem que olhar para um todo, né? Mas muito obrigada, Júnia. Professora Luísa, e você foi trazendo ao longo da sua palestra o quanto os cuidados paliativos cabem em todos os lugares, inclusive na atenção primária à saúde. Não se fala sobre isso na graduação. Não se fala, não se falava, né? Quem sabe agora a gente começa a levar um pouco mais disso. Como isso é importante, melhorar a qualidade de vida enquanto vida tiver, né? Exatamente. Temos mais um questionamento aqui. Vamos aproveitar a professora Luísa, gente. Você poderia comentar sobre a demanda por cuidados paliativos? A equipe consegue supri-la? Eu vou contar uma coisa para vocês. Triste. Aqui em Uberaba, não tem nenhuma equipe que realmente realize os cuidados paliativos do jeito que deveria acontecer. É uma luta, viu, gente? Se tem algum gestor aqui, de alguma unidade de saúde aqui, ó, de Uberaba, tá? Viu, gente? Dá ideia aí, tá? Não tem isso, não tem assim, ó, não tem. Mas eu não tô falando que é culpa dos profissionais.
é culpa de uma gestão lá atrás que não entende isso. Eu falo que essa aula que eu dou aqui deveria ser dada lá para gestor, porque gestor não tem noção. E se o gestor não tem noção, por que ele vai lutar por uma coisa que ele nem tem noção do que é? Nem tem, entende? Existem hospitais aqui em Uberaba, eu estou falando de Uberaba, para quem não entende, a gente está falando do interior de Minas Gerais, que falam que tem cuidados paliativos, que é equipe. Nós temos cuidados paliativos, é o médico. Ou, nós temos cuidado paliativo, é a psicóloga. Nós temos cuidado paliativo, é a enfermeira. O que é equipe? E cuidado paliativo não se faz sozinho, né? Então, aqui, a demanda por cuidados paliativos, como eu falei para vocês, existem estimativas que a cada 100 pacientes atendidos, 5 precisam imediatamente de abordagem paliativa. Lembrando do conceito D, que são pessoas que têm doença ameaçadora da vida. Então, imagine Brasil, imagine mundo. Que horror que é isso que está acontecendo, tá? Então, posso te dizer, não posso te responder isso, Thaís. Que aqui, não, mas em Ribeirão Preto, que eu tenho muito feliz de falar da equipe de lá, né? A equipe lá de Ribeirão Preto é uma enfermeira paliativista, uma médica paliativista. Como que funciona? Só para vocês entenderem. É uma equipe, lá, para quem não conhece, a USP de Ribeirão Preto é um hospital de 12 andares, com todas as clínicas, ok? Lá tem uma equipe de cuidado paliativo. Essa equipe de cuidado paliativo, ela tem uma equipe de cuidado paliativo adulto, uma equipe de cuidado paliativo criança. Essa equipe ela é composta por médico, enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, um capelão, profissional de educação física, um TO. E aí, independente da especialidade, quando tem um paciente que tem um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida dele, se bipa, a gente brinca que é o BIP do cuidado paliativo, liga para essa equipe e essa equipe vai no setor ofertar o trabalho e abordagem do cuidado paliativo concomitantemente com os outros tipos de tratamento, tá? Então, lá funciona assim, é muito legal. Em São Carlos também, na UFSCar, da onde eu me formei, no cuidado paliativo, então consegue suprir. Se organizar, todo mundo atende. Gente, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Professora Luísa, muito obrigada. Muito obrigada por tantos ensinamentos, muito obrigada por trazer um novo olhar, né, a respeito dos cuidados paliativos. E não somente falar de morte, mas falar de vida, porque é aí que cabe, né, os cuidados paliativos. Sempre dando um show aqui conosco, Obrigada, cheio de elogios aqui. Obrigada pela excelente palestra, parabéns, muito bom, muito obrigada. Cheio de elogios aqui. Muito obrigada, professora Luísa. Muito obrigada, gente. Ó, falem comigo também no meu Instagram, @prof.luizacasaburi, me manda lá no direct que eu respondo, eu falo, eu adoro interagir, adoro falar, né, gente? Então, ó, beijo. Um beijo, muito obrigada. Está convidado para permanecer conosco. Agora, em seguida, nós teremos a palestra do professor Aragão. Muito obrigada, eu agradeço, mas eu tenho uma pititica para dar almoço, eu vou precisar me retirar no momento. Que delícia! Beijo, Um tchau, beijo, tchau. tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.